Então, a primeira edição, provavelmente, do Pentateuco, foi terminada com o ritual do Yom Kippur, que seria o dia da cobertura, que o povo chama de dia da expiação, que é aquele dia, uma vez por ano, no contexto dos judaísmos, que o sumo sacerdote entra no templo, no Santo dos Santos, né, aquela coisa toda. Esse Yom Kippur, o termo hebraico, tem a ver com cobertura, né, do kippá, de cobrir. Então, é o dia que os pecados vão ser cobertos. Tá? Então, com a instituição do Yom Kippur, essa primeira edição do Pentateuco foi terminada. E vai buscar definir o lugar e o papel de Israel e de Javé no meio de todos os povos. Então, veja que é uma reestruturação completa de sentido daquela comunidade e que vai ser imposta à classe dominada. É um discurso colonizador e narcisista. Eu preciso enfatizar isso, por quê? Porque todo discurso de monocultura, ele acaba sendo tanto colonizador quanto narcisista. Veja, quando você tem uma monolatria, ou principalmente os monoteísmos, você vai interpretar o fenômeno de outras religiões ou a presença de outras religiões como manifestações da sua religião. Ou seja, vou dar um exemplo que eu já ouvi no meio cristão, tá? Mas Alá, do islamismo, é o mesmo Deus que nosso, só que com outro nome. Aí vai pegar qualquer outro nome de divindade, vai dizer, é o mesmo Deus, só que com outro nome. E isso vai ser, por exemplo, as bases, os fundamentos do diálogo interreligioso. Tá? E você vai perceber que existe uma base narcisista no diálogo interreligioso, porque projeta a si mesmo no outro. Nós vamos ver o Cristo no outro. Ou seja, você só aceita o outro porque você vê a si mesmo nele. Você só aceita o Deus do outro porque você vê o seu Deus no Deus do outro. É um espelho, você tem que espelhar para aceitar o diferente. Se você não espelhar a si mesmo no outro, você não o aceita. Percebe que é um discurso narcisista? Nós temos que amar a todos porque no final, né, todos servimos o mesmo Deus. Isso é um discurso narcisista, porque não aceita o diferente. Porque você tem que ter um discurso de igual, que o outro é igual a você no fim das contas, para poder aceitá-lo. Isso é extremamente colonialista. Então, você tem colonização antes da Era Moderna? Tem, está aqui. Toda instituição do monoteísmo é violenta e é colonizadora. Toda instituição de monoteísmo, toda monocultura é colonizadora. E eu estou fazendo essa afirmação com bases interdisciplinares, tá? Isso é fundamental, gente. E quando a gente tiver 100 membros e tiver os cursos aqui semanalmente, eu vou dar, inclusive, materiais para vocês, tá? Gratuitamente. Então, vamos de 6 membros que eu tô doida para explicar mais coisa para vocês. Agora me empolguei, gente. Então, você vai ver que toda manifestação, você vai ter um discurso de que toda manifestação divina, ainda que com outro nome ou característica, vai ser definido como Javé. O nome Elohim agora, no singular e plural ao mesmo tempo. Por quê? Porque você, segundo o pensamento sacerdotal, todos os deuses acabam se tornando manifestações de Javé. E agora fica fácil. Você vai... Agora qualquer nome é Javé. E daí os tradutores fazem o quê? Traduzem tudo como Deus. El é Deus. Elohim é Deus. Pronto, é Deus. E daí fazem o quê? Apagam as identidades diversas e colonializam o texto. E simplesmente fazem o que nós chamamos de violência simbólica. Silenciam e apagam identidades diversas para legitimar uma monocultura, uma centralização.
que as pessoas não tiveram autonomia para decidir. Porque você só tem autonomia quando você tem conhecimento. Sem conhecimento, você não tem autonomia para decidir nada. Basicamente isso. E aí, eu quero aproveitar e te convidar para adquirir o curso do Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, que nós vamos falar sobre essas diferenças, vamos falar sobre a identidade individual de cada divindade que aparece nos textos do Antigo Testamento